já vou começar. E nada melhor, se a gente vai falar sobre igreja, eu vou mostrar algumas fotos de igrejas. Então, a gente tem, por exemplo, a La Sagrada Família, Barcelona. Certo? Falei direitinho? Igreja que teve uma arquitetura toda projetada por Gaudí e era tão complexa que ainda não acabou a construção dela. Está 140 anos construindo e ainda está construindo. Vocês veem os guindastes ali. Não sei se ainda estão lá hoje, a foto não sei, é recente, mas não. Está ali, estão construindo. Então, um projeto de um homem que quis, de alguma forma, não sei, engrandecer a Deus ou engrandecer o seu próprio ego, no sentido de fazer alguma coisa grande. Mas esse é um exemplo de igreja. Outro exemplo a gente tem aqui. Essa aqui é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. É interessante que durante quase 1000 anos, a igreja de Ágia Sofia, a Catedral de Ágia Sofia, era a maior catedral do mundo, que ela fica lá na região da Turquia, se eu não me engano. E aí foi construída a Catedral de Sevilha e ela se tornou a maior do mundo. E uma hora, os católicos romanos eles conseguiram fazer a maior do mundo, que é essa Basílica de São Pedro. Então aí, essa questão de ser o maior entre o pessoal de igreja. E, como diz o título da aula, também deveria falar de igreja local. Então, vamos para uma igreja local. A gente tem a Catedral da Sé. Não deixa de ser uma igreja muito bonita. E, bom, eu acho que é isso. Quase podia terminar minha aula aqui agora, né? Não sei. O que vocês acham? O que Deus diria a respeito? O que vocês pensam em relação a isso? No dia a dia a gente chama isso de igreja, não chama? Só mostrou a igreja católica. Só mostrei a igreja católica? Só mostrou prédio. Só prédio. Só prédio. Mas então, me ajudem. O que é a igreja se não é isso? A igreja somos nós. Somos nós, exatamente. São pessoas, né? Se a gente for ver na Bíblia, o termo usado ali é eclésia. E ele vem do grego e significa o quê? Assembleia, congregação, reunião ou ajuntamento de pessoas. E se eu for ver no dicionário o que significa assembleia e congregação, também eu vou achar o ajuntamento de pessoas. Então, igreja não é um prédio. São pessoas que se reúnem. Ok, mas naquela Basílica de São Pedro entra muito turista. O turista faz parte dessas pessoas? O que seria a igreja global? Como a gente poderia definir a igreja global? É a reunião de pessoas, mas de que tipo? Que estão ligadas ao corpo de Cristo. Uma boa descrição. Mais algum palpite aí? Poderíamos dizer que são todos que se consideram filhos de Deus? Talvez um pouquinho perigoso, porque se você vai perguntar aí fora, muitos se consideram filhos de Deus e não são, porque eles ainda não tiveram o entendimento adequado da Escritura. Mas a gente tentou colocar de um jeito que não haveria erro. A igreja global é a reunião de todos os cristãos selados pelo Espírito Santo. Aí é a questão de Deus com a gente e não da nossa percepção de, acho que só porque eu vou uma vez na missa por ano, eu sou salvo. Ok. Então, já temos aqui a definição nesse sentido. E eu queria aqui trazer um testemunho. Igreja global é uma coisa interessante. Tem irmãos que pensam como eu, lá do outro lado do mundo. E é interessante que, apesar de a gente estar tão longe, não conhecer aquela pessoa, quando eu chego lá, de repente eu me sinto dentro da família. É interessante. Vou dar o testemunho aqui que eu falei, né? Há muitos anos atrás eu vivia na Suíça e vim fazer um passeio aqui na América do Sul e peguei um mochilão e passei Argentina, Bolívia, Peru,
E lá no Peru a gente foi visitar uma pequena cidade. Era pequena na época, Puno. A 3.850 metros acima do mar, lá nos Andes, ao lado do lago Titicaca. E ali nesse lago tem ilhas flutuantes. E a gente queria ir visitar essas ilhas. Aí a gente viu que tinha botes que iam até lá e a gente alugou um bote, né? E o bote, lógico, vinha com o piloto e um auxiliar ali. E a gente sentou lá dentro e saiu. E era um trajeto um tanto longo. Então, começamos a conversar com essas pessoas. E logo a gente descobriu que eles eram evangélicos também. E foi muito estranho. Pessoas que falavam outra língua, o meu espanhol era horrível naquela época. Mas a gente se comunicava como se a gente fosse da mesma família. A gente falava de coisas que você não fala com uma pessoa da rua. Por quê? Porque a gente professava a mesma fé e a gente logo entendeu que alguma coisa a mais nos unia. E foi interessante, aquilo nos cativou tanto, e ele contou da igreja deles, que a igreja devia ter mais ou menos o tamanho da nossa igreja aqui, né? Mas eles tinham apenas 5, 10 Bíblias ali, não mais do que isso, porque não tinham recursos para comprar Bíblias. Então, eles não tinham condição de fazer isso. E aí, tudo bem, peguei o endereço, tal, mas nada mais, assim, mas cheguei na Suíça, fiquei muito incomodado. Conversei com os irmãos da igreja na Suíça, e a gente fez o quê? A gente decidiu fazer uma vaquinha e mandar 200, não me lembro mais se eram 200, 250 Bíblias para aquela igreja. Como que você faz isso para uma pessoa estranha? Eram pessoas que eu conversei durante meia hora. Eu só estou dando esse exemplo para vocês perceberem como é interessante esse conceito de igreja global. A gente tem irmãos em Cristo em todos os países, aí, em muitos países, né? E a gente pode ter essa comunhão com eles, porque a gente está unido no mesmo Espírito, no mesmo Deus. E é interessante isso, né? Bom, vamos começar pelo começo. Quando surgiu essa igreja? Em que momento surgiu a igreja na Bíblia? Palpites? Atos, fácil, né? Atos, capítulo 2. O que acontecia nesse momento de Atos? Nesse momento, há pouco tempo tinha sido a despedida de Jesus. Ele ascendeu aos céus, era dia de Pentecoste, era um dia festivo lá em Jerusalém, então vinham gente de fora participar da festa, mas esse ano alguma coisa foi diferente. Foi derramado o Espírito Santo e os discípulos que estavam reunidos começaram a falar em línguas. Eu gostaria que alguém lesse eu só peguei um trecho, tá? Para a gente não ficar muito delongado aqui nesse assunto. Mas alguém pode ler para mim? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígida e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Incrível isso, né? Quando a gente pensa, se coloque nessa situação. Incrível, né? E o que está acontecendo aqui não é nada mais, nada menos do que já estava anunciado. Jesus falou assim: ide fazer discípulos, né? Sejam minhas testemunhas. E a gente devia ser as testemunhas de Jesus, de que forma? A gente receberia o poder do Espírito Santo para fazer isso. E foi exatamente o que aconteceu aqui. E isso foi o start, o pontapé inicial para essa igreja primitiva começar a acontecer. Vocês já imaginaram se isso não tivesse acontecido? Você e eu não estaríamos aqui hoje. Tudo teria acabado na morte dos discípulos. Nada mais teria.
Então, essa tarefa de fazer a igreja acontecer durante os séculos e séculos é nossa. E se a gente pensar bem, Pedro, logo depois disso, ele deu uma explicação, ele fez um discurso grandioso. E mais de 3.000 pessoas receberam a Cristo ali naquele local. Por que fizeram isso? Como Pedro conseguiu fazer isso? Vou perguntar. Pedro não foi aquele que negou Jesus 3 vezes alguns dias antes? O que tinha mudado na vida de Pedro? Lógico, ele tinha entendido algumas coisas, mas com certeza era o Espírito Santo o capacitando para fazer aquilo que ele estava fazendo. Isso é coisa da época? Talvez esse falar em língua seja uma coisa mais focada naquele instante. Mas o Espírito Santo atua ainda nos nossos dias. A gente teve aí as 2 aulas de dons espirituais e ele pode fazer com que a gente tenha capacidades que a gente nem imagina. Acho que Pedro jamais teria imaginado fazer isso. E os discípulos, eles eram pessoas simples. Provavelmente eles jamais teriam pensado em falar em línguas de outros povos assim, né? É interessante quando a gente para um pouquinho para pensar nisso. Bem, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa igreja. Depois a gente volta para a igreja primitiva. Mas o que é a igreja? E a Bíblia traz algumas figuras para a gente tentar entender isso um pouquinho melhor. Uma delas a gente já viu recentemente e não vai ser novidade para vocês. Alguém pode ler o texto aqui? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. A igreja é comparada com o quê? Denísia? Com um corpo, certo? Os membros são o quê? Somos cada um de nós, somos os membros. Né? A gente já falou disso. Um é mão, o outro é dedinho, o outro são os olhos. Cada um tem a sua tarefa dentro da igreja. E, novamente, capacitados pelo Espírito Santo. São os dons espirituais que a gente veio a estudar esses dias. Né? E o cabeça desse corpo, tem outros versículos que depois deixam isso muito claro, cabeça, quem dirige esse corpo é Cristo. Não vou mais me alongar muito nisso, porque a gente falou sobre esse assunto recentemente. Mas vamos para o próximo, um pouquinho mais desafiador. Quem pode ler? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Quem me ajuda? A igreja está sendo comparada com o quê? Embaixadores. Embaixadores somos nós, né? Mas, assim, a igreja é uma... Vamos usar a palavra embaixada. Alguém sabe o que é uma embaixada? Representa o país no lugar que você está. O seu país em qualquer lugar que você esteja. Pô, mas eu sou brasileiro? Vou representar o Brasil no Brasil? Brasil no reino. No reino do Senhor Jesus. O reino do Senhor Jesus no Brasil, né? Ao contrário do que você falou, mas assim, é isso mesmo, né? A gente tem que entender que se existe uma embaixada, se a gente é embaixador de Cristo, já existe uma nação que é a igreja, né? E esses membros dessa igreja são os embaixadores que representam. Então, não só quando a gente está reunido, como a gente está aqui, que a gente é uma embaixada, mas a gente, de certa forma, é funcionário dessa embaixada onde quer que a gente esteja passeando no mundo aí. Né? Porque o mundo, a gente vive no mundo,
mas a gente é cidadão de onde? Do reino de Deus. Deu para entender esse conceito também? Certo, perfeito. Tem outro versículo que inclusive completa essa ideia, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Né? A gente está pegando isso para a gente entender um pouquinho melhor o que é, em sua plenitude, a questão da igreja. E quando a gente fala aqui de nação, a gente deveria ser bem patriota nesse caso. Quando a gente fala de Brasil, por exemplo, algumas vezes a gente tem até vergonha de ser brasileiro por causa das coisas que acontecem, etc. e tal, né? Corrupção na política. A gente tem até um pouquinho de vergonha. Mas, gente, do reino de Deus a gente não precisa ter vergonha. A gente pode bater no peito de orgulho de ser cidadão do reino de Deus. Concordam ou não? Pois é. Então, vamos para uma próxima figura aqui que é usada. A igreja comparada com, e essa aqui é uma das minhas preferidas, que eu vou me alongar um pouquinho nesse assunto. Alguém pode ler? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Perfeito. E aí? Com o que está sendo comparado a igreja aqui? Noiva. Tá, mas noiva não faz sentido se não tem um noivo. Quem é o noivo aqui? Jesus. Exato. Agora, vamos lá, vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso, né? Talvez essa comparação é um pouquinho confusa, que hoje a gente tem o conceito de ficar, de se juntar, de união estável. Também tem casamento, mas tem tanto casamento que é na paixão, né? E se a gente pensa em tudo isso que a gente vê aí no mundo afora, a gente fala assim, isso aqui não faz sentido, isso aqui não dá para ser comparado com a igreja. Mas então vamos tentar entender de que casamento estava sendo falado. A gente está aí falando do casamento judaico, daquela tradição que Jesus conhecia, daquilo que era feito na época. Então, sim, a gente tinha o quê? Eu vou explicar alguns pontos de um casamento judaico. Você tinha um rapaz e você tinha uma menina. Homem, mulher, ali, já escolhidos para se casarem. Qual que era a primeira função do homem antes de se casar? Ele deveria elaborar um contrato onde que ele descreveria suas obrigações em relação à mulher, aos filhos, o que ele pretendia. Ele colocava ali, seria alguma coisa, mas muito mais profunda, como se fossem os nossos votos do casamento. Mas isso por escrito. E eles descreviam isso dentro do contrato, que inclusive depois era avaliado pelas duas famílias. Já a família da noiva tinha que fazer o quê? Tinha que sair fazendo os cálculos de quanto custaria isso para o noivo, qual que era o dote que seria pago. Certo? E normalmente esse dote era muito caro, porque se pagava praticamente pela criação da mulher. Então era um preço alto. E aí começa a comparação. Se a gente comparar isso com a igreja, como que seria? Qual que é o nosso contrato? O nosso contrato está aqui, ó. Esses são os termos do contrato. Qual que é o preço que foi pago? A morte de Jesus. Né? Então começa a fazer sentido essa comparação do casamento, né? do noivo, da noiva. E aí isso continua. Uma vez que eles tinham decidido essas coisas, eles tinham que expressar isso publicamente. Então, aquele compromisso, aqueles votos, tinha que ser feito de forma pública
e falado para os amigos, para os familiares ali, feito esse compromisso. A partir desse compromisso, já não teria mais volta. Mas o interessante é que eles ainda não poderiam estar morando juntos. Eles começariam um período chamado Kiddushin. Nesse período, eles tinham que estar separados ainda. Eles teriam que não ter relações sexuais. Estou vendo alguém que é conhecedor da coisa. Me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Por favor, faça isso. E eles teriam que estar separados. E esse período, eu vi que era de aproximadamente um ano, tá? O que acontecia durante esse um ano? A noiva tinha que se embelezar, tinha que se preparar para estar pura e santa para o marido, certo? A mulher tinha que sair para a rua de véu, porque era uma indicação de que ela já tinha um compromisso, de que ela já tinha sido comprada, que ela já estava consagrada a alguém. Pensem bem, o comparativo com a igreja. Esses somos nós. A gente sai para a rua indicando que a gente já tem um compromisso com Jesus, de que a gente já foi separado por Ele para o reino dele. A gente faz essas coisas. É interessante quando a gente pensa isso. E só para ilustrar melhor, né? Exatamente nessa fase estava Maria quando foi visitada pelo anjo. Ela estava desposada, ela estava comprometida com José, mas ainda não tinha tido relações sexuais. Por isso que a gente começa a entender melhor, poxa, mas como ela ficou grávida do Espírito Santo, né? Ninguém ia conseguir entender muito aquilo, porque ela já estava reservada, seria totalmente proibido ela ter algum relacionamento com alguém. E essa dificuldade. Isso então, quanto à mulher. Já o homem precisava desse tempo um pouquinho mais longo, para quê? Ele precisava preparar um lar, uma casa, um local onde que o casal poderia estar habitando. O que Jesus falou? Na casa de meu pai haverá muitas moradas. Exato. Ele também já preparou o nosso lar celestial ali, né? Então, aí Deus trabalhando. E aí a gente vê o paralelo tão bonito que tem tudo isso daqui. Os dois juntos tinham que refletir durante esse período sobre a santidade do casamento. Isso vale para nós também. Vocês já pensaram uma vez desse momento que você vai subir, que a igreja vai subir, vamos simbolicamente, gente, vai subir para o altar com Jesus e vai consumar esse casamento? Já pensaram nisso? Pois é. Deixa eu ver aqui ainda. O interessante é que o momento exato para que isso acontecesse, a consumação, a finalização do casamento, o fim desse período de espera, ninguém conhecia exatamente. Pelo que eu entendi, era o pai do noivo que definia o momento exato que isso deveria acontecer. E normalmente era escolhido o período da noite. Então a noiva ficava junto com as amigas dela, ficava esperando ansiosa. Será que é hoje? Será que é hoje que ele vem? E assim deve ser com a igreja também. É por isso que tem aquela parábola das virgens, Mateus 25, que fala sobre esse assunto. E você começa a entender como a igreja deveria estar ansiosa também por esse momento. Né? É o tal quando a gente canta, né, o louvor ali, Maranata, etc. É porque a gente está falando assim, vem logo, noivo, vem logo. A gente quer chegar e ter esse momento contigo. Né? É bem legal tudo isso. E quando chega, então, o dia, esse dia é um momento em que é finalizado o casamento. Né? Aquilo que foi prometido tem uma confirmação dos votos normalmente e o ato é consumado, né? O casamento, né? E a gente também tem outro nome para isso, bodas. E no caso da igreja,
seria bodas do Cordeiro, que é o momento que a gente vai se reunir com Jesus e vai ter toda aquela alegria, né? No casamento são 7 dias. Eu imagino que a nossa alegria vai durar muito mais do que 7 dias de festa, né? Tá? Então, eu acho isso um comparativo tão bonito quando a gente pensa nessa questão da noiva de Cristo, né? A gente pode extrair tanta beleza disso e tantas lições no sentido de como a igreja deveria agir como uma noiva e aguardar por esse momento de encontro com Jesus, né? Alain. Esse texto de Apocalipse 21, ele é muito sublime. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vê que há várias comparações. Então, o reino de Satanás, o reino do mal, o reino da injustiça, o reino da escravidão, é simbolizado por uma cidade, a Babilônia. Né? E aí vem a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que é o símbolo exatamente da consumação do reino de Deus. E aí quando você continua o capítulo, você vê que ali não tem sol, não tem lua, não tem templo, Deus está com eles e tal. E é a consumação daquele versículo lá de João 1,14, né? O verbo se fez carne e ele habitou no meio de nós, ele tabernaculou no meio de nós. Só que aquilo era provisório, porque nem o tabernáculo do deserto. Agora aí, definitivamente o reino vai se cumprir e todas as pessoas, desde a criação do mundo, que foram de Deus, vão estar juntas, adorando Ele, servindo o Criador, e já sem nada. Já sem nada. É um texto muito... Eu agradeço, o complemento. Tá? Eu preciso dizer assim, eu tive uma tarefa de falar sobre muitas coisas hoje, e certamente essa questão do noivo e da noiva daria para fazer quase 2 aulas aqui. Né? Temos o texto de Efésios também, que compara o casamento ali, né, que a gente deve amar nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Tudo isso a gente vai juntando e a gente vê que tem todo sentido essa questão do noivo e da noiva. Mas bem explicado também. Obrigado pelo complemento. Você quer comentar alguma coisa? Eu vi você sempre... Não, é que eu fico pensando, né? Aí é coisa de cada um, né? Se acontecesse hoje, estaria preparado? Né? É isso que a gente acho que tem que refletir, assim, que eu fico refletindo. A gente como igreja, a gente fala, pô, volta, né, Jesus? Mas e se ele volta? E a gente está preparado para isso? Por isso aquela simbologia da noiva ali, sempre esperta para saber a hora. Sempre ali, esperta e preparada, né? Isso, né? E sempre se embelezando, seja fisicamente, seja espiritualmente, para estar pronta para aquele momento. É verdade, é verdade. Tá? Bom, vamos lá. Eu falei da origem da igreja primitiva e agora a gente quer ter um momento onde a gente vai avaliar um pouquinho essa igreja primitiva e avaliar os pontos fortes que ela tinha ali e que a gente pode aprender com ela. Tá? Um dos pontos que ela tinha diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Em negrito eu sempre coloquei o que eu estou destacando nesse momento. Nesse momento aqui, eles tinham as escrituras, não a Bíblia, né? Eu pus uma Bíblia, na verdade não tinha isso na época ainda, mas eles estavam estudando, tentando entender aquilo que os discípulos traziam para eles também, sobre o entendimento de Jesus, falando o que Deus esperava deles. E era importante, então, justamente se dedicar ao ensino. Esse é o ponto número 1. Tá? Certamente vocês podem ter outras divisões, mas eu tentei compactar em 4 pilares aqui. Igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqui eu destaquei o partir do pão, corpo de Cristo, as orações, comunicação com Deus, louvando a Deus novamente.
Então, um relacionamento na vertical, um relacionamento com a pessoa de Deus. E aí, se a gente tem um relacionamento vertical, normalmente, se esse relacionamento está em ordem, ele acaba virando também um relacionamento na horizontal. E esse relacionamento na horizontal, a gente pode ver aqui também, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ou também, em Atos 2:44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles eram família, eles cuidavam um dos outros, eles tinham essa comunhão entre si. Então, vertical, Deus, horizontal, os homens, e eles estavam ali se ajudando. E o quarto ponto, com o qual a igreja começou, a questão de proclamar o reino. No versículo Atos 2:47, começa louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Interessante esse, assim, não está falando aqui, eles saíam para evangelizar, eles saíam para fazer missões, termos que a gente usa hoje. E o Senhor, tendo a simpatia de todo o povo. Por que será que eles tinham a simpatia? O povo se agradava do jeito com que eles se portavam, com o jeito que eles se apresentavam. Eles notavam alguma coisa de diferente naquele povo de Deus, naquele ajuntamento chamado igreja dele. E isso gerava uma simpatia por eles e provavelmente despertava o interesse. Não que depois não viria uma explicação, um ensino, dizer quem Jesus era, etc. Mas isso facilitava muito. Eles interagiam, né, com as pessoas, né? As outras pessoas, não ficavam só... Sim. Por isso que tinha essa simpatia, né, todo o povo, porque eles estavam junto com... não estavam separados. Né? Como a gente leu antes, talvez o termo embaixador explique aqui, né? Eles estavam fazendo essa função. E eles estavam no meio do povo ainda. Mas eles se portavam do jeito que a Bíblia o recomenda. Então isso despertava o interesse, as pessoas iam buscar e provavelmente daí elas escutavam de Jesus e escutavam o que Jesus tinha feito pelas pessoas e assim. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Né? Porque Ele é o que toca o coração das pessoas através do Espírito Santo e convence as pessoas do pecado e do arrependimento, como Pedro tinha falado em seu discurso um pouco antes. Pode? Então, inicialmente era isso. Inicialmente, quando Jesus foi levado ao céu, a pessoa de Jesus era muito conhecida ainda, né? Nesse tempo em que a igreja foi ungida com o Espírito Santo e houve a manifestação, o Espírito Santo traz uma diferença que o mundo não tinha e não tem. A gente às vezes se encolhe, mas o Espírito Santo em nós faz uma diferença em qualquer ambiente. Então eles estavam, e eles tinham a vida em comum. Porém, quando eles esqueceram isso, aí houve um revés nessa situação, né? Isso que simpatia já não era tão simpática quando começou a perseguição e para que missões realmente, porque eles começaram, a tendência nossa é essa. Então, o Senhor acrescentava, né, diz que o Senhor acrescentava os que iam se convertendo, então nesse processo de conhecimento dos cristãos, de quem era o povo do caminho, o que estava acontecendo, as pessoas, e o que eles sabiam de Jesus, queriam entender tudo isso, sabiam do poder que tinha acontecido com Pedro, então todas essas informações fermentaram esse crescimento da igreja. Mas quando a igreja, aí a gente vê na continuidade, né, a comunhão não era comunhão, já começou uma disputa, então quando a igreja perdeu essa visão que se tinha iniciado, aí a simpatia já não era tão assim, e a perseguição foi para quê? Para que missões, para que esse evangelho expandisse para outros lados, porque a igreja começou a se fechar. E a gente corre esse risco exatamente. Tá muito bom aqui, acolhedor, Deus mesmo acrescenta quem tem que se converter, mas agora não é todo dia, né? Agora não é todo dia. E aí, você, sorri para quem entra, e se encolhe, e
Então, o que isso pode acontecer? Como igreja, a gente tem que pensar, se a gente tem que aprender com a igreja primitiva, a gente tem que aprender que isso tem que acontecer sempre. É Deus que acrescenta? Sim, mas a simpatia é a nossa parte. Então, como é a simpatia no mundo atual? Não é só o comum, porque as pessoas estão fechadas em edifícios, as pessoas estão fechadas em um apartamento por andar. Como você faz isso? Diferente de um tempo que você, né, interagia. Então, acho que a gente tem que refletir sobre isso na igreja primitiva. O que era, o que aconteceu porque ela se fechou e o que nós estamos fazendo hoje com esse evangelho, porque Jesus ainda está, nós somos a noiva ainda esperando a noiva. Perfeito. Tá? Então, sim, né? As coisas não foram sempre flores, afinal de contas, quando a gente fala de igreja, a gente está falando de ajuntamento dos pecadores também. Ninguém deixou de ser pecador de uma certa forma aqui, e esses pecados aparecem de vez em quando. E quando fala, por exemplo, que eles tinham tudo em comum, eles vendiam propriedades, etc., já apareceu aqueles que vendiam propriedades só para aparecer, né? Então, teve toda essa questão, né, de o homem, o antigo homem começar a aflorar de novo, e aí teve uns problemas. Sim, Alain. Concordando com a Liliane, mas olha só que situação complicada. Hoje, o que muitas pessoas da igreja fazem? Assumem uma postura radical, um discurso de ódio, brigando exatamente com quem é o nosso público-alvo, que são os perdidos. Ora, é óbvio que eles não concordam com a gente. Se eles concordassem, eles já estavam aqui. Entende? Então, para ter a sabedoria, concordando com o que você está falando, a gente tem que, para ter a simpatia, a gente tem que ter sabedoria. Né? Saber colocar a palavra com sal, saber ter um comportamento. Porque o radicalismo, pode esquecer, só afasta. Só afasta. Eu acho que a gente vai longe nesse assunto, mas assim, eu concordo com o que foi colocado, e a gente tem uma tarefa um tanto difícil, até porque não é só o radicalismo, é o exclusivismo. A gente fala que Jesus é o caminho, não é um caminho, né? E no momento que a gente começa a falar isso numa sociedade que é toda tolerante, que tudo pode, a gente acaba, o pessoal não quer escutar a gente, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria do qual a Alain está falando. E quanto ao que você disse, é interessante, isso realmente aconteceu. A igreja foi dispersa, esses membros foram dispersos. Mas Deus usou isso. Para quê? Para fundar novas igrejas locais. E aqui a gente chega na questão da igreja local. Eu comecei aqui falando da igreja global. A gente não consegue viver essa comunhão da igreja primitiva numa igreja global, porque a gente não tem esse relacionamento com o chinês que se converteu ontem, que está lá do outro lado do mundo. A gente não tem essa interação com ele. Então, a gente tem que exercer o nosso servir, o nosso uns aos outros, aqui na igreja local, perdão. Né? E aí, pegando esse gancho da igreja primitiva, eu coloquei aqui o seguinte: quais são as marcas de uma igreja saudável? Na primeira coluna, eu coloquei igreja. Igreja são pessoas, de novo, fica difícil esse comparativo que eu fiz aqui, mas pensando assim, da parte da igreja são os outros. E a segunda coluna é da minha parte. O que eu faço para acrescentar a essa igreja? Então, se eu pensar assim, da parte da igreja, a gente deve se preocupar em ter uma doutrina bíblica. Ou seja, não é só doutrina, né? Porque a doutrina pode desviar da Bíblia e também continua sendo doutrina, mas não é mais bíblica. Ok, e o que eu faço da minha parte? Eu, como indivíduo, tenho que estudar a Bíblia, assimilar a verdade e, principalmente, colocar isso em prática. Segundo ponto, eu não vou me ater muito porque esses aqui são exatamente os tópicos que a gente viu ali na igreja primitiva. A gente deve ter ênfase na adoração, comunicação vertical. Da minha parte, eu tenho que reconhecer que Deus merece toda a honra, todo o louvor, reconhecer a grandiosidade de Deus. Assim, exemplo aqui.
na última vez que eu falei com vocês, eu falei assim, que de certa forma eu fico triste, porque as pessoas não valorizam aquele momento de louvor que a gente tem. O momento de louvor é uma coisa que comunitariamente a gente pode ter, assim, reconhecendo quem Deus é e se colocando no seu lugarzinho, né? Porque a gente vive na extrema dependência de Deus. Incentivar a oração. A igreja pode fazer grupos de oração, o Gilmar aí tá com todo dia um grupo de oração e tal, mas a gente precisa talvez participar de um ou do outro. Eu não participo, tá, gente? Eu estou falando que isso aqui é até uma coisa que eu preciso trabalhar um pouquinho na minha vida. Tem os meus momentos que eu faço minha oração, mas assim, é uma coisa importante. E quando a gente fala de marcas saudáveis da igreja, a gente não pode pensar assim, o pastor faz isso, a liderança dá um jeito nisso. Se a igreja somos nós, depende de cada um de nós a saúde da nossa igreja. Por isso que eu coloquei as duas colunas. Então, o ponto 2 e o ponto 3, comunicação vertical. É bom que a igreja tenha uma liderança firme, madura, equilibrada. Qual que é a minha tarefa? Uma vez que essa liderança foi escolhida e foi visto que são homens que merecem o respeito, a minha tarefa é ser submisso à autoridade da igreja. Lógico, quando fugir do bíblico, a gente conversa, mas assim, a gente quer acreditar que tem pessoas escolhidas ali, né, para estarem fazendo essa tarefa. A gente deve viver a comunhão com os irmãos, servir um ao outro com seus dons, deixar os outros te servirem, mesmo quando é uma exortação. Quando alguém vem te exortar, você gosta ou não gosta? Não é uma coisa tão agradável, mas talvez a gente devesse parar para escutar, chegar em casa, abrir a Bíblia e ver o quanto daquilo lá é verdade. Né? Pedir perdão e perdoar ao outro. Algumas vezes pedir perdão é difícil, outras vezes é mais difícil ainda conceder perdão para as pessoas. Coisas que têm que acontecer para que a gente tenha uma real comunhão com os irmãos da igreja. Então, pontos 1, 2, 3, 4, 5 seria justamente esse relacionamento horizontal. E ser voltada para missões. E aqui eu coloquei ter e ser um bom testemunho. Ao exemplo daquilo que a gente viu na igreja primitiva, as palavras que eu falo sobre Jesus têm que ser um reflexo daquilo que eu vivo na minha vida. Porque senão não vai fazer sentido para a pessoa. Se a pessoa vê você como sendo um e falando coisas que não combinam com você, em algum lugar ela vai ter um ponto de interrogação ali. Certo? A gente já entendeu que igreja local é o local, né, onde a gente pratica o ser cristão. Igreja local precisa estar em equilíbrio com tudo isso que a gente falou. Doutrina, comunicação vertical, comunicação horizontal e a pregação da palavra. Mas imaginemos uma igreja que só se dedica à doutrina. Seria um ajuntamento de teólogos, mas não teria talvez um relacionamento com Deus. Talvez não desse muita bola para a comunhão, não seria uma igreja. Se uma igreja fosse só a comunicação vertical, aconteceu ali na igreja católica que algumas pessoas se recolhiam e iam ficar trancadas ali nos mosteiros e tinham essa comunicação só com Deus. Como ficaria missões nesse caso? Se perderia, se todo mundo fizesse isso, se tornasse um eremita para ter a sua vida com Deus em casa. Questão da comunhão. Se tivesse só comunhão, a gente não seria uma igreja, seria uma ONG. Entendem o que eu quero dizer? Existe uma necessidade de ter um equilíbrio em tudo isso. Se fosse só missões e a gente não desse atenção à doutrina, a gente estaria pregando alguma coisa que a gente não entende. Se fosse só missões e a gente não tivesse comunhão com Deus, as nossas palavras seriam vazias. Não atingiriam as pessoas.
Ou se atingissem, seria porque Deus o quis, não porque a gente tem algum mérito nisso, né? Mas esse é um ponto importante, tá? Agora, uma coisa que é importante da gente entender é esse último versículo que eu gostaria que alguém lesse também. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Vejam bem, a Bíblia está repleta desse uns aos outros. Cerca de 100 vezes essas palavras são usadas no Novo Testamento. A palavrinha grega alelon. E ela fala de uns aos outros, em todos os sentidos. Tá? 59 dessas vezes, ela fala claramente sobre como a gente deve ter um relacionamento com o nosso irmão. Seja, falando de uns aos outros no sentido positivo e também no sentido que a gente não deve fazer com o irmão. Mas mandamentos de como a gente deve caminhar com o irmão. Agora, quando a gente fala de uns aos outros, é isso que eu quero deixar muito claro aqui no final. Uns aos outros precisa de duas pessoas. Se só tiver um, não tem uns aos outros. Você é o outro. Você é o outro. Se você não fizer parte disso, não tem uns aos outros. Se você esperar só ser servido, a coisa não funciona do jeito que Deus tem previsto. A gente falou que isso aqui era o contrato ali no começo. E isso é uma coisa forte. Deus fala o tempo todo desse uns aos outros e deixa muito claro que é isso que a gente deve viver na igreja. Uns aos outros se refere a cuidado, a serviço, confortem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, exortem uns aos outros, perdoem uns aos outros, orem uns pelos outros, honrem uns aos outros. Honrar um ao outro, talvez algumas vezes difícil. Numa sociedade que a gente quer estar sempre um passo acima do outro, a gente chegar na igreja e falar assim, olha, eu quero me ajoelhar diante de ti, eu quero estar junto, eu quero estar, né? Difícil. Mas está aí o desafio que é nos colocado, né? E aqui, importante, o que o pastor André tem falado algumas vezes, agora recentemente, a importância de você estar presente na igreja. Essa era digital, assim, dessa tecnologia toda é muito bonita. Mas assim, ok, com algumas exceções daquelas pessoas que não conseguem chegar na igreja e acabam assistindo o culto virtualmente. Mas pensem, como a gente vai viver os uns aos outros quando a gente está em casa? Pode até ter um telefonema, pode ter um e-mail, pode ter uma mensagem no WhatsApp, mas não vai ser uns aos outros que a gente vive aqui na igreja. E aí eu vou comentar uma coisa que a gente decidiu, Ana e eu decidimos aqui. A gente falou assim, olha, a gente não quer chegar para a hora do culto. A gente quer chegar 15 a 20 minutos antes. Por quê? Porque a gente quer falar com as pessoas, a gente quer escutar as pessoas, quer ter esse uns aos outros. Então eu incentivo aqueles que talvez cheguem na segunda, terceira música do louvor e no fim do culto sai correndo para casa porque tem que fazer o almoço. Eu entendo essas dificuldades que cada um tem. Levantar cedo no domingo não é fácil para ninguém. Mas você está tendo a oportunidade, você está perdendo a oportunidade de curtir esse uns aos outros. Porque durante a pregação, você não vai ter esse uns aos outros. A gente vai ter aquele curto momento que o Cláudio abre, né? E fala assim, todo mundo se levanta, cumprimenta seu irmão, mas fica só naquilo, né? Eu acho que vocês estão me entendendo, né? A gente precisa estar todo mundo disposto a crescer junto. E quando a gente olha para esse versículo, o desafio é grande. Quando diz aqui amar uns aos outros, esse amar aqui, ele está escrito como ágape. Ele é um amor, aquele amor que Deus demonstrou por nós. Um amor incondicional, ou seja, aquele amor que não depende de, vamos fazer uma troca, não. É a decisão de amar.
E quando eu falo nisso, eu volto àquele exemplo do homem se preparando para o casamento judaico ali. Ele toma uma decisão de amar aquela esposa. Ele monta aquele contrato todo decidindo o que ele vai fazer por aquela mulher. Né? Então, ele está se preparando. Algumas vezes, quando a gente talvez esteja na igreja, a gente ainda não consegue amar o irmão que está do nosso lado, porque talvez a gente sinta um incômodo, a gente tem uma certa antipatia por aquele irmão, mas talvez a gente tenha que tomar a decisão de amar. A gente vai ser hipócrita se a gente fizer isso. Não creio. Eu não creio. Eu acho que a gente tem que agir em obediência a Deus. O sentimento de amor, ele vai vir. A gente vai começar a sentir isso na prática. Depois da gente tomar essa decisão do amor em obediência, a gente vai sentir o amor como sentimento também. Eu tenho certeza disso. Eu não consigo ver alguém fazendo a vontade de Deus e não tendo aquele retorno agradável que é estar dentro da vontade de Deus. Sim. Uma coisa que ajuda nisso é a convivência, né? Ou seja, não só o domingo, que é essencial, né? Com a vida corrida que todos nós levamos, então chegar mais cedo, gastar um tempo com pessoas que você pouco conversa, não só com aqueles que são do seu grupo, tá? Mas com pessoas que você pouco conversa, um bom dia, mas assim, a disposição de visitar, a disposição de conhecer, porque muitas vezes você senta para ouvir a história das pessoas e a sua visão distorcida muda totalmente. Às vezes você olha aquela pessoa, ela tem um jeito de você falar, né? Não quer se achegar. Isso faz parte da gente, a gente sempre abre um pré-conceito das pessoas, isso é natural. Mas a disposição de amar é a disposição de quebrar isso, o meu pré-conceito. E o corpo de Cristo tem que ser esse lugar, porque a primeira coisa ele tem o mesmo espírito que eu. A gente vê Deus do mesmo jeito, Deus está trabalhando na nossa vida. Só que Deus trabalha na nossa vida através do nosso irmão. Então a gente precisa gastar esse tempo. Então essa disposição de, acho que eu vou convidar para um café, né, só o domingo é muito pouco, não quebra esse paradigma, não quebra essa visão distorcida. Também ajuda. Mas às vezes um esticar mais, um tempo, um ouvir, você vai descobrir, gente, como eu estava equivocado. Falo por experiência própria, como eu estou equivocado. A gente tem, inclusive, eu tinha até esquecido de falar, mas a gente tem os PGs, um momento que a gente tem uma comunhão gostosa, mas concordo contigo, não deveria ser ficar na igreja e no PG, deveria ser uma coisa assim de a gente ter uma comunhão real com o irmão. Tudo bem que a gente não vai ter os 300 irmãos da igreja toda semana na nossa casa, mas a gente tem aqueles com que a gente tem uma liberdade maior, um convívio mais acentuado, né? Mas deve ser intencional, a gente deve buscar isso. Eu vou só dar um exemplinho aqui, né? A gente já está acabando aqui, mas assim, algumas vezes a gente fala bom dia para as pessoas num mecanismo automático. Ou toda vez que você fala bom dia para uma pessoa, você está realmente pensando naquele instante, eu te desejo um bom dia. Você não faz. O cara te grita ali do outro lado da esquina, bom dia, bom dia. Uma questão automática. Talvez a intenção de realmente, olha, eu te desejo um bom dia. Como você vai? Se você está perguntando como você vai, espere talvez que a pessoa venha com algum problema da vida dela e aí esteja disposto a escutar os problemas da vida dela. Foi você que perguntou. Né? E algumas vezes a gente foge. A gente foge da raia, a pessoa começa a falar sobre o problema. Tá. Vai dar certo. E a gente caminha, continua a nossa vidinha e tal. E a pessoa talvez tivesse um momento. Sim. Só um exemplo prático. Todo domingo a gente come em família. Os meus filhos comem em casa, trazem os filhos, todo domingo. Aí teve um domingo que eu sentei com eles e falei, nós vamos fazer isso agora só 3 domingos por mês. E um domingo por mês nós vamos convidar uma família da igreja para comer na nossa casa. E vocês vão fazer a mesma coisa na casa de vocês. Né? Porque se você não toma uma atitude de mudar esta rotina, fica só na vontade. Fica só como algo ideal.
mas na prática ela nunca chega a acontecer, porque todo domingo nós estamos juntos em família. É muito gostoso, mas se nós separamos um domingo por mês para conhecer uma outra família da igreja e trazer para comer conosco, e os meus filhos fazem a mesma coisa, eu tenho 3 filhos, nós alcançamos 4 famílias da igreja, né? E conhecendo a vida dessas famílias e tendo uma comunhão maior com eles. É só um... Achei fantástico, o exemplo é válido, né? Mas assim, a gente precisa sair da inércia. Talvez a gente não consiga fazer exatamente do jeito dele, mas a gente dá pequenos passos, né? No sentido de a gente ter, como igreja, essa comunhão uns aos outros. Então, fechando aqui, o desafio para cada um de vocês. Quando a gente quer igreja saudável, a gente talvez não deva falar assim, eu vejo alguns problemas na igreja, então vou pular fora. Cara, você é a igreja. Vamos tratar de resolver esses problemas, talvez um mal-estar com algum irmão, vamos lá, acerta aquilo, vamos ser igreja, vamos tornar a igreja saudável a partir de pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis, né? E aí a gente viu todos esses comparativos hoje e fica o desafio aqui, amar ao outro de forma ágape é um baita desafio. Sobre isso que ela estava colocando, né? Sobre às vezes a gente falar bom dia e esse relacionamento que a gente tem que ter de interação entre os irmãos. Eu fui de algumas outras igrejas e eu percebi assim que cada igreja ela tem um clima diferente. Por exemplo, tem igreja que as pessoas conversam umas com as outras, falam bom dia, se relacionam. E há igrejas que não acontece isso. E aí eu comecei a observar que o que acontece? Você chega numa igreja e você percebe o clima. Por exemplo, você fala bom dia para uma pessoa hoje. E aí ela te responde. Só que aí no outro domingo você percebe que ela te olha e não te cumprimenta. Você, para não ser rejeitado, da próxima vez você já fica com trauma. Você passa a não falar bom dia. Então esse clima começa a contagiar o corpo, o membro. E aí com o tempo essa igreja passa a ser uma igreja que tem um clima de as pessoas não se comunicarem. Por quê? Porque não há uma reciprocidade, as pessoas não querem ser rejeitadas e elas entram naquele clima da igreja. Outras igrejas que eu passei, eu percebia que isso era comum, as pessoas vinham, sabe, e contagiavam umas outras, cumprimentando e querendo sair, e havia o quê? Uma reciprocidade. Então isso acabava tendo uma troca. Quando não tem essa troca, para ali, porque você não vai ficar toda semana chamando alguém para sair e sempre sendo rejeitado. Eu acho que assim, há um problema do outro também. Porque se tem que ter interação, tem que ter dos dois. Concordo perfeitamente. Mas assim, é o que eu falei, uns aos outros depende de 2 pessoas no mínimo. Né? Mas assim, se o outro não vem, normalmente a nossa atitude é, então eu também não vou. E talvez a gente tenha essa missão de ser o primeiro. E ir lá com o outro e conversar com o outro. Então, esse o desafio também, né? A gente não precisa esperar acontecer alguma coisa boa para a gente depois a gente retribuir. Talvez a gente possa ser o primeiro. Né? Alguma coisa a mais? Uma coisinha. A gente não pode ser inocente de pensar que todos que estão na igreja são igreja. A igreja é um lugar misto. É um lugar onde tem os que são a igreja e tem aqueles que ainda não são igreja. Igreja local. Sim. Né? Porque se nós pensamos que todos que estão dentro de uma igreja são crentes verdadeiros como igreja, a gente vai se defraudar muito. Né? Então a gente tem que entender que a igreja a igreja local é um lugar misto. Onde tem aqueles que são verdadeiramente selados pelo Espírito Santo. Sim. E tem aqueles que ainda não são selados pelo Espírito Santo. E ainda tem aqueles que são recém-nascidos e não são maduros o suficiente para ter certas atitudes. Também tem. Tem aqueles que são legalistas, tem aqueles que... Né, é um lugar misto. E a gente tem que saber entender este lugar para saber como amar e servir e não desanimar. Com certeza.